Apenas mais um registro que está pendente de solução, não é apenas mais um número, é a vida de alguém que está sendo decidida ali, né? A vida de várias pessoas, às vezes é uma questão de indenização que afetou aquele que é o provedor financeiro ali da família. Então estou definindo coisas que vão impactar ele e, obviamente, toda a sua família que depende dele. E onde os dados podem nos ajudar nessa celeridade, né? Os dados podem contribuir em diversos pontos, né? O primeiro ali é na identificação de gargalos processuais. Onde é que, de fato, o processo está causando um aumento significativo no seu tempo de solução? Às vezes, na corrida, por atender isso, se pensa que é na decisão judicial, mas não necessariamente é isso que os dados revelam. Às vezes, o processo para chegar na fase de conclusão não é quando todos os atos que são fora do juiz, ou seja, dependente das partes, dos advogados, do cartório, são finalizados e agora o processo está na mão ali do juiz para um despacho inicial, para uma decisão não terminativa ou para uma sentença. Aí sim uma decisão terminativa, conclusiva do processo. Mas às vezes o nosso pensamento é apenas nesse ponto que é o que demora, mas não necessariamente. E os dados ajudam a gente identificar isso, que varia. Varia conforme a competência, né, da unidade judicial, varia conforme a instância, processos de juizado, processos de primeiro grau, processos recursais, processos de instâncias superiores, eles mudam, né, os seus pontos ali de trava. Os dados ajudam no monitoramento de produtividade, né, e esse é um ponto que é muito utilizado para saber se o servidor está realmente cumprindo. Quando era muito no papel, era até mais fácil, às vezes, de mensurar. Mas hoje, no mundo digital, a pessoa pode trabalhar de casa, a pessoa está em teletrabalho, está em outro estado, não está nem ali na cidade, você nem sequer vê a cara, né? Às vezes tem um colega que foi nomeado e ele nunca pisou no estado, mas ele é um assessor do magistrado. E como é que a gente vai monitorar e acompanhar essa produtividade? E o planejamento estratégico das unidades. Esse planejamento estratégico engloba várias situações, por exemplo, há necessidade de se criar uma nova vara. Há uma demanda que se repete e podemos subir essa demanda, né, para os casos de repercussão geral, que é quando é definido um tema e aquele tema não vai ser mais julgado individualmente, os 15 mil processos que surgiram no intervalo aí de 6 meses. Mas sim, se pegará um processo paradigma. A análise daquele processo paradigma será decidido por uma instância superior e aquela instância superior definirá como serão os julgamentos dos 15 mil que estão vinculados àquele. Então, os dados, né, são fundamentais para esse planejamento, para que a gente possa aí identificar e propor soluções. E ações, né, proativas. Essa é a parte mais divertida do trabalho. É quando ninguém está ali só pedindo, quando você vê uma situação e, poxa, como seria legal se em vez de acontecer isso, a gente já prevê isso, né? Já propôs, né, a gente tem alguns projetos de ações proativas que eles foram muito mais efetivos do que aquilo que foi demandado. Olha, precisa desenvolver um painel, precisa desenvolver um sistema, uma análise, né? E às vezes as ações proativas elas contribuem bem mais. E eles ajudam na execução diária de atividades. Após um período de adaptação, porque o usuário foi praticamente forçado a imergir no mundo dos dados, no âmbito judicial, especialmente na pandemia, né? Na pandemia, nós tínhamos dificuldade de convencer um magistrado a realizar uma audiência virtual. Era uma dificuldade, porque o magistrado não gostava, não queria saber daquilo. Um ou outro já se sentia estimulado e achava legal aquilo, a possibilidade de realizar audiência sem necessidade das partes se deslocarem. Nós no estado de Roraima, somos a fronteira e fazemos, né, fronteira ali com a Venezuela e a Guiana Inglesa. E muitas das partes, elas não estão na capital. Então, às vezes, ela passou pela capital para resolver um problema burocrático por causa da sua imigração, principalmente, e depois ela retornou
lá para a cidade da fronteira e assim por diante. Você fazer com que reunir todas as partes envolvidas, às vezes era um desafio e isso gera demora. Isso, né, atrapalha a celeridade. Mas aí quando veio a pandemia, da noite para o dia, veio aquele decreto, olha, zerou, ninguém mais pode sair de casa. E aí foi meio que, né, obrigado ali da noite para o dia todo mundo se acostumar com as audiências virtuais e o uso dos dados. Então hoje já há uma rotina diária do usuário, né? Antes de abrir o site de notícia favorito, boa parte deles abre primeiro os painéis de BI, onde está dizendo o que ele vai precisar atuar, dar prioridade naquele dia. Nesse caminho de buscar a celeridade, é natural que às vezes ocorra uma corrida desesperada, né? Por querer usar os dados, especialmente a IA, para melhorar, né, a produtividade. Então há uma corrida desesperada para saltar dos dados e chegar imediatamente à produtividade. E isso, às vezes, não é comum apenas na iniciativa privada, no governo também há essa pressão. Mas eu quero chamar a atenção um pouco, nesse ponto, de um cuidado, né? Principalmente do uso da IA sem um devido cuidado ali para que realmente mensure a sua eficiência, a forma como ela pode, né, contribuir na produtividade. Então, alguns perigos, né, do uso irresponsável, o uso apressado, né, desesperado da IA no âmbito da justiça, né, fica também uma questão ali de querer ser o pioneiro, né? O tribunal tal, olha, o tribunal tal já está usando IA para fazer isso. Aí o presidente do tribunal diz, eu quero ter IA para isso, porque já estão usando IA e agora eles vão resolver todos os processos em uma semana, não é? E as pessoas vendem isso, né? Você vai num evento, num outro órgão, e o outro órgão mostra uma maravilha. Olha aqui, né? Os robôs passam pelo corredor e falam com as partes e fazem até conciliação. Aí tu vai ver na prática lá, tem um scriptzinho feito em Python que tenta clicar no botão para fazer alguma coisa, né? Então, o que é vendido nem necessariamente é a realidade. Então, alguns perigos, né, desse uso responsável na IA. Primeiramente, aqui é batido sempre, né? A questão que a IA se baseia em dados e o problema de ter dados incompletos, né? A gente até teme, e é algo que não tem muito, né, como controlar, é se uma pessoa individualmente, um assessor vai lá, pegar o PDF da petição inicial, pegar da contestação, pegar lá de uma outra juntada, jogar no chat GPT e dizer, com base nas leis brasileiras, julgue. Imagina o que pode acontecer aí, né? Parte do texto sendo compreendido, outro não. E aí volta aquele problema que eu falei no início, né? A justiça, ela precisa ser humana, né? A gente não precisa ter apenas o pilar da ética ali, o pilar, né, da legislação, ela tem que ter a humanidade. É uma pessoa, uma vida, são famílias que estão sendo ali impactadas por aquela decisão. Felizmente, isso acontece. Recentemente, vocês devem ter visto, né, que saiu um caso de um processo de segunda instância, onde na decisão do desembargador estava parte do texto de um prompt lá, né? Faça isso, você quer que eu faça mais isso? Então, nem o cuidado da revisão de tirar o negrito que o GPT coloca, às vezes, né, aqueles emojis, né, aquelas coisinhas lá. Quem está na faculdade, quem está fazendo pós e está usando, sabe o que é isso. O perigo também da amplificação de erros existentes, né? A justiça também falha, né? Não deveria, mas erros podem ser depois virar, né, com o uso da IA irresponsável como coração ali da instituição, porque eles vão se basear e se retroalimentar. Então, erros podem se tornar a regra. Um erro, por exemplo, né, da questão da IA não bem trabalhada, pode acontecer em âmbitos de vagas, predominantemente com resultado para um lado das partes. Por exemplo, geralmente nas unidades trabalhistas, o percentual
de ganha de causa por parte do trabalhador é muito maior do que do empregador. Então, esse tipo de análise pode, esse tipo de dado pode ali criar viés para que a IA sempre pese. Não, sempre quem vai ganhar é o trabalhador. E não coloque exatamente todas as análises que precisa para tomar ali a decisão. Um outro perigo também é o custo. Mensurar o resultado é mais difícil, às vezes, do que a gente imagina. E, às vezes, nós estamos com um custo de milhões, mas o resultado não é compatível. Uma forma de tentar acompanhar isso é: qual seria o meu custo humano para alcançar esse mesmo resultado que foi agora otimizado com os recursos de IA? Será que se eu tivesse contratado mais 10 juízes e 50 servidores, eu estaria ganhando? E a gente percebe que alguns órgãos que correram logo no início, agora estão freando um pouco. Estão fechando a torneira porque acabou que o uso dos recursos de IA acabou sendo em tarefas que não eram necessárias o uso de IA. Então, nós temos uma tendência natural, o ser humano, pela facilidade. Então, hoje, se eu... Quem aqui, quando tinha dúvida na hora de escrever uma palavra, os mais antigos, aí ficava tentando lembrar. Hoje em dia, você escreve errado e espera que o corretor se vire. Eu nem vou pensar se essa cedilha é S ou 2 S. Eu escrevo como vem na minha mente e o corretor já corrige. Então, muitas coisas assim banais e que vai gerando custos. Afinal, o uso de recurso de IA vai nos tokens e muita coisa poderia ser analisada. Vamos, então, jogar todas as peças processuais para o modelo e o modelo me dá a sentença. Mas precisa lá no meio ir uma peça que é apenas um despacho do juiz dizendo: a audiência é dia 10. O documento tal está incompleto. Mas são peças processuais que vão ser ali utilizadas, que vão fazer parte do processamento, que vai gerar um custo gigantesco, às vezes, para isso. Quero colocar aqui 3 pilares que a gente busca trabalhar lá na nossa experiência no Tribunal de Justiça, que proporcionam, que nos ajudam muito a buscar melhorar aí a nossa celeridade e que não necessariamente precisam da IA. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que nós temos uma vibe aí grande do uso de IA, mas os dados em si, não necessariamente exigindo a ação da IA ali, já nos proporcionam muita coisa. Então, muita coisa pode ser feita, está sendo feita apenas com o uso dos dados. E esses 3 pilares, exatamente nesse sentido. A primeira parte desses 3 pilares é a integração de dados. Hoje é natural a gente ter muitas ilhas de dados, muitos sistemas isolados que produzem dados relevantes, outros mais relevantes, outros menos relevantes, mas que essas ilhas isoladas, elas por si só limitam a capacidade de análise. Então, um pilar importantíssimo é essa integração. Por exemplo, nós temos um sistema de portaria, que o visitante chega e o sistema é muito simples, Tem aqueles sistemas de CRUD, que é uma telazinha de cadastro da pessoa e uma telazinha para clicar que a pessoa esteve ali. Simples. Mas se eu cruzo esse sistema com o sistema processual, eu vou ver que tem gente com mandado de prisão em aberto que visitou o fórum. O cara tem um mandado de prisão, isso já aconteceu antes, e o cara estava dentro do tribunal, no fórum criminal, resolvendo uma outra situação. E às vezes ele era o polo ativo na outra. Na outra ele estava lá querendo a ação da justiça. E tranquilamente passou por toda a polícia que estava na recepção, tirou foto e passou. Teve uma situação que alguém que estava literalmente com o processo daquela pessoa viu ele em uma outra sala de audiência e falou: cadê o fulano? Acabou de sair, corre porque ele tem um mandado de prisão.
Aciona aí a polícia para que alcance lá ele. A integração de dados, ela é fundamental, né? Porque dados isolados não geram resultados. Nós perdemos muito do potencial. Essa integração envolve N situações, né? Nós, por exemplo, integramos dados com a Receita Federal. Integramos dados de outras fontes. A certidão negativa, unificada. Porque, infelizmente, a justiça ela muda de sistemas, né? Os tribunais acabam periodicamente, apareceu um novo sistema, né? E a tecnologia desse lado é ruim para a gente, porque ela muda muito. Então fizeram um sistema gigantesco, mas foi feito em Java, agora ninguém quer usar Java. Ninguém mais acha o profissional para fazer ali a atualização em Java, porque agora é o React, é os frameworks JavaScript, e apareceu um outro sistema agora. Só que é um outro universo, é uma outra estrutura de dados. E se a gente não integrar com todo o legado, o usuário, quando vai emitir uma certidão negativa, ele tem que abrir 5 páginas diferentes para emitir uma certidão estadual, que só vale naquela, né, unidade federativa. A integração de dados permite que a gente hoje, um usuário, uma pessoa que foi sentenciado, em 1 segundo depois, ele já não consegue emitir a sua certidão. O sistema já pega ali, independente de qual sistema ele foi julgado, né? Unificando em uma certidão só. Segundo pilar é a disponibilidade de dados, né? Dados indisponíveis, inacessíveis ou pouco acessados também não geram resultados. Essa é uma parte que afeta um pouco também da mudança de cultura, né? A mudança de cultura das pessoas em usarem os dados para criar ali a sua rotina diária, né, de serviço. Então, a disponibilidade dos dados, né, tem dois fatores importantes. Um, essa mudança de cultura. E 2, a multiforma de apresentar dados. Nós temos que... Nós temos que apresentar dados de diferentes formas. Existem dados simples que são pontuais, que são calculados, que o usuário precisa ver só um número e ele está satisfeito. Eu só preciso saber, por exemplo, a justiça ela tem algumas metas, né? A meta 1, por exemplo, anual, é uma meta base. Ela diz o seguinte: nós temos que julgar mais do que entrou. Então o usuário ele precisa ver se o número dele está acima de 100%. Eita, está 70%. Então, ele precisa daquilo. Mas há dados que precisam de análise detalhada, né? Eu preciso aqui saber quais são os processos que são mais fáceis, estão, na verdade, mais próximos de um julgamento, uma decisão terminativa. Então, são aqueles processos que já teve audiência anterior, processos que já teve manifestação de todas as partes, processos que cumpriram seus prazos, que não há uma dependência. Então, esses já precisam de uma análise melhor. A apresentação dos dados, né, ela tem que mostrar a informação compreensível, mas também de forma que ela possa ser extraída no mínimo detalhe. Está dizendo que eu tenho só 80% de cumprimento da meta. Mas quem são os 20%? Desses 20%, quem são aqueles que não estão com alguma suspensão ativa? Quem são esses que não foram distribuídos esse ano? Por exemplo, a gente tem lá no tribunal um acervo muito jovem, um acervo muito novo, ou seja, os nossos processos são novos. E não tem como na justiça, por mais simples que seja a sua causa, se você não conciliar, ela vai no mínimo ali 4 meses para ela começar a ser pensada em resolução. Porque eu tenho tempo para citar a parte ré. Quando encontra a parte ré, ela tem o tempo de prazo para se manifestar. Quando ela se manifesta, a parte autora tem um prazo ali para fazer uma réplica, que vai ter um prazo para outra parte tomar ciência, que vai ter um prazo para uma audiência preliminar. Então, eu preciso identificar quem são os processos que já passou por tudo isso. Porque senão eu vou ficar ali revirando, né, informações de casos que não vai chegar na mesa do juiz ainda. Não tem como chegar lá. Certo? E o terceiro pilar é o saneamento de dados, né? Dados errados não geram resultados.
ou geram resultados errados, né? Mas vamos considerar que resultado é resultado mesmo, né? Não aquilo que é uma falha. Então, o saneamento é um ponto importantíssimo, porque hoje, nesse mundo de dados, nós estamos muito trabalhando nas camadas transformadoras. Camadas de ETL, extração, transformação, camadas de preparação de dado, mas muitas vezes esquecemos que boa parte dessas camadas seriam otimizadas ou até reduzidas se a origem tivesse melhor. Então, a gente trabalha muito no saneamento de dados, né? Com vários painéis e informações de alerta para nós, não para o usuário final, onde nos alertam, olha, esse processo, por algum motivo, uma falha do sistema, de alguma brecha que o usuário achou, ele está no limbo. O primeiro grau mandou para o segundo grau e está lá tranquilo porque o processo foi para a segunda instância. O segundo grau devolveu para o primeiro grau e está tranquilo porque lá ele resolveu. Mas por algum motivo no sistema ele não voltou para o primeiro grau. Se a parte não tiver um advogado bom que fique ali procurando, vai ficar um ano parado sem ninguém olhar para ele. Quando era o processo físico, você via os armários lá, né? E aí ia naquela pilha na ordem. Mas no processo eletrônico ele vai se misturar e o registro vai ficar ali perdido. O saneamento de dados, principalmente, um dos pontos daquelas ações proativas é na saneamento de dados de parte. Nós temos um sistema que faz esse cruzamento de dados com a Receita Federal para a identificação dos CPFs das partes. E às vezes, né? E na verdade o sistema já corrigiu 125 mil registros de pessoas em apenas 2 anos aí, identificando. Então são 125 mil que impactam aí 200 e poucos mil processos, 180 mil processos. Essa identificação da parte, a personalização, vai facilitar processos futuros, não somente aquele que já está em tramitação. Porque uma vez que eu identifico aquela parte ali, futuramente, quando ela for pedir uma certidão negativa, vai sair de forma mais correta, né? Distribuída ali ou não. A própria identificação, citação da parte, o endereço, nós teremos um endereço mais atualizado, um telefone, né? E o sistema fez boa parte disso de forma automática, com bots simples, usando o dado sem necessariamente IA. Nós queremos incrementar com IA agora para que eles leiam alguns documentos que às vezes estão juntados no processo para ali identificar melhor os dados para cruzar. Achou o nome da filiação, o nome da mãe, ou uma outra informação complementar e permita aí identificar. Nesses 3 pilares aí, né, uma das partes importantes lá na integração, esqueci de comentar, é que na integração de dados, às vezes, né, ela nos ajuda a achar questões de ilegalidade. Alguém que tentou usar a justiça ali de forma, né, incorreta para ter algum benefício próprio. Às vezes, né, um cenário que aconteceu, né, de um estagiário querer lá mudar os dados bancários do alvará de valores para receber o valor. E aí, na integração de dados, a gente pode depois fazer rastreabilidade e identificar, olha, a conta de quem ia receber era essa, mas essa pessoa bem aqui mudou para os seus dados bancários. E aí a pessoa foi tão inexperiente, ainda bem, né, que é inexperiente, senão tinha conseguido efetivar ali, né? Que ela botou os dados bancários, era do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tem tipo umas fotinhas, fica tipo uma rede socialzinha quando você manda mensagem, Pix para outro. Quando você vai fazer a transferência para aquela conta, ainda aparecia a foto dela. Então nem dificultou para identificar quem era a pessoa, né? E outras situações que essa integração nos permite, né? Exemplo, na época de eleições, como é esse ano, a Justiça Eleitoral exige que sejam juntados nos processos de habilitação lá, né, de candidatura, registro de candidatura, as certidões. Mas se aquela parte não consegue emitir uma certidão, alguém pode acessar os sistemas e mudar o nome dela temporariamente para que ela emita a certidão e depois devolver o nome dela para o nome original. A certidão emitida está lá, válida. A integração dos sistemas de certidão com os sistemas de auditoria de dados de parte, a gente consegue buscar e achar alguns padrões anormais, né?
mudanças muito próximas de emissões nesses intervalos e aí tentar, né, reduzir esses casos de fraude. Então, concluindo, o desafio, né, não é apenas a gente ter dados, recursos de IA, mas saber aí transformar esses dados, né, em decisões inteligentes e decisões justas. Muito obrigado. Eu não sei se eu ainda tenho tempo, mas alguém tem alguma pergunta a fazer? Bom dia. Meu nome é Clodoaldo, eu trabalho numa agência reguladora do Rio Grande do Sul. Lá, o TJRS, ele usa uma IA para fazer minuta de sentença, né? Provavelmente diferente daquele caso do juiz que mostrou ali. Provavelmente ele usou uma IA própria ou uma IA tipo um Gemini, um ChatGPT, né? Queria saber se vocês usam lá no TJ Roraima, né? Em Roraima a gente ainda não usa, né? Existem alguns projetos em andamento. A pergunta do colega foi sobre, né, o uso de IA para fazer minutas, né, das decisões. A gente lá ainda não usa, mas estamos, né, projetando, só que obviamente já com os treinamentos internos, né? A gente fazer o ajuste fino, porque tem toda a questão do cuidado. A maioria desses modelos são tudo fora do país, então nós estamos colocando dados, né, sigilosos lá. Então hoje ainda não usa, mas tem projetos que a gente está. Existem tribunais que já estão também utilizando, né? Alguns com a OpenAI, né, a API, o Gemini e assim por diante. Existem projetos também bem interessantes que dão na minuta da decisão, né? Alguns tribunais. Existem várias iniciativas. Hoje a gente tem quase 95 tribunais de todas as competências, né? Então, há alguns projetos que atuam na atermação. Esse é um caso bem legal também. A atermação é justamente quando alguém vai entrar com uma ação no juizado. Os juizados são causas de menor valor. E aí o usuário hoje enche um formulário e manda um e-mail. Algum servidor da unidade vai pegar aquelas informações, se forem suficientes, ele mesmo produz uma petição inicial para aquela pessoa, para que ela não precise constituir advogado e assim por diante. Alguns modelos já fazem esse trabalho, que é um trabalho de menor poder, assim, digamos, destrutivo na justiça, né? Não vai sair uma decisão errada, mas ali é um pedido baseado num formulário já semi-estruturado para gerar a petição inicial. Então tem... E fora os outros trabalhos na parte de classificação, de sugestão de temas, né? Clusterização de processos e assim por diante. Bom dia, obrigado pela palestra. Eu sou o Ricardo, eu trabalhei mais de 10 anos na Justiça do Trabalho e um dos problemas que a gente tem lá, né? Imagino que na Justiça Estadual também, são os órgãos controladores, né? O CNJ e no caso da Justiça do Trabalho também o CSJT. Que ficam travando muitas coisas, né? Então, como é que vocês conseguem driblar essas travas de uso de IA, justamente por um medo, né? Porque são órgãos que são controlados por pessoas formadas em direito e não em tecnologia. Então, você tem muita dificuldade, às vezes, de convencer, dependendo de quem está na presidência ali da vez e de quem está lá no órgão superior, de que, olha, isso aqui não tem risco, isso aqui dá para fazer, né? Como é que vocês contornam essas travas regulatórias ali dos conselhos superiores que ficam travando ali ideias novas com IA? A gente não controla, né? Que nós somos o peão e quem manda no tabuleiro de xadrez são eles, né? Mas a gente sempre busca tentar trazer o pé no chão, como eu falei, né? Às vezes o órgão vai lá, a presidente, o secretário-geral vai, visita e quer trazer de imediato como se fosse um aplicativo da Play Store lá, que você clica e já instalou e está funcionando. A gente tenta aconselhar trazendo, né, a fama de os pessimistas, sempre querendo botar o pé no chão, né? E hoje tem muitas iniciativas já feitas pelo CNJ. Algumas boas, outras, né, que dão um pouco de dor de cabeça ali, mas o CNJ tem buscado transformar em projetos nacionais os projetos locais que ele identifica que são promissores, que têm contribuído, né? Então, a gente fica tentando um jogo de cintura ali.
Eu creio. Hein? Eu queria saber, hoje qual que é o... Depois você faz a pergunta ali para eles. Qual que é o maior gargalo estrutural, o maior lixo de dados ou formatação inútil que os advogados jogam no sistema de vocês que quebra a automação do TJ? Saberia dizer isso? Deixa eu ler aqui, vai ficar minha voz. É porque esse é o último parágrafo ali. Ah, tá. A pergunta aqui do colega é sobre qual é hoje o maior gargalo, né, estrutural, o lixo de dados, formatação inútil que os advogados jogam nos sistemas e que quebram automações, né? Na verdade, de forma geral, lixo que vem sempre nas petições, né? Há muita repetição de coisas inúteis. Então, por exemplo, a petição ela deveria ser mais sucinta. Então, até para a gente treinar um modelo que vai ler aquilo, senão ele vai achar que elogiar o juiz faz parte, né, de uma decisão. Então, muitas petições vêm, né, prezado, excelentíssimo, doutor, juiz, do advogado nas petições. Então, vem com muita prolixidade naquela parte inicial. Vem muitas vezes uma repetição de jurisprudência desnecessária, gigantesca, e a parte dos fatos e os pedidos é resumida, então deveria ser o contrário. Os fatos deveriam ser mais importantes, né? E os pedidos logo na sequência. Então, hoje o que atrapalha muito é isso. Há coisas simples na extração, aqueles fundos, né, marca d'água gigantesco que colocam, um cabeçalho com a logo da empresa que ocupa lá 25% quase da página. Então, tudo isso no tratamento de dados atrapalha, né? A gente sabe que a leitura ali pode achar que aquilo é útil, então tem que ter esses cuidados, senão daqui a pouco está aparecendo, né? Está alucinando por causa disso. Então, hoje, né, um dos problemas, principalmente nas peças que são prolixas, que juntam informações desnecessárias. Bom dia, eu também sou servidor do Judiciário e uma grande dificuldade que a gente tem, o colega comentou, é essa comunicação entre a área de tecnologia e a área de direito. Eu sei que o TJ Roraima é um TJ diamante, né, no Prêmio CNJ, e meu questionamento é como é feito o letramento de dados, em especial para os servidores e magistrados da área do direito. Como é que é esse processo para que todos consigam entender e a saber como trabalhar com dados? A gente hoje, né, sou na subsecretaria de dados, é o setor que hoje é responsável por todos os painéis, cálculos de indicadores para o CNJ, envio de dados para o CNJ, então acaba tudo recaindo lá para a gente. A gente teve que puxar alguém do direito para a nossa unidade, para que ele nos ajudasse na tradução inicial, porque os glossários que vêm do CNJ vêm com termos, né, do judiciário, que a gente aprende ao longo do tempo, mas sempre recorremos a ele. Então, hoje, essa parte de a gente ter o nosso próprio assessor jurídico contribui muito, e a gente teve, por um bom tempo, um grupo gestor de metas, que tinha na composição magistrados, alguns diretores de secretaria e a gente na equipe, que aí facilitava nisso. Mas, recorrentemente, nós temos que retreinar os diretores de secretaria, que é o público principal que a gente fica retreinando, que são eles os responsáveis pelas unidades, né, na tramitação lá dos cartórios, para que eles criarem esse costume. Mas levou uma janela de tempo, né? A gente passou basicamente 2, 3 anos tentando aí emplacar essa política, e hoje eles já são bem mais experientes. Não vai dizer expert, mas bem mais experientes. Tanto que são os primeiros a alertar a gente. Olha, não atualizou, né? O painel atualiza lá de hora em hora. Aí o cara julgou, fica igual no videogame, ele quer que apareça o númerozinho virando, e se não julgar, ele já reclama. Não julgou, o que foi que fiz algo errado? Ou só deu problema na carga, né? Então, foi esse trabalho e a gente ainda faz. Por exemplo, esse ano mesmo, quando eu retornar, a gente tem mais um treinamento com mais uma turma. Então, fica recorrentemente, todo ano, algumas turmas fazendo esse treinamento para que eles utilizem. Paulo, eu queria saber, se tu puder responder, se teve tu pode citar o exemplo de algum gargalo que vocês, com análise de dados, conseguiram identificar que permitiu diminuir o tempo processual do processo, e qual foi a solução adotada pelo TJ de vocês? Tem um gargalo interessante, é bem pontual, mas é interessante, que afetava processos que estavam suspensos por não localizarem o réu, né? Processos por réu revel.
É um processo criminal, não acho réu, não tem como andar muito ali o processo. E o processo ficava num ciclo repetitivo de suspende o processo por 1 ano, quando é em janeiro do ano seguinte, revoga a suspensão, pede manifestação do MP, o MP diz, ressuspende de novo, ninguém achou o cara, o que a gente vai fazer? E tinha processo que ficava nesse limbo. E na parte de integração de dados, quando a gente cruzou com alguns dados da Receita Federal, descobriu que o cara estava morto. Então, algumas partes já tinham morrido, né, pelo exercício da sua profissão no âmbito criminoso, né, antecipou o cancelamento aí do CPF, e aí o processo baixou lá um tempo médio de muitos lá que estavam no tempo bruto, né, não tempo líquido, por causa dessas situações. Então, esse foi um ponto interessante, né, de processo, e a gente fica com rotinas de busca, de identificação, para achar os CPF das partes, justamente para poder fazer essas buscas e outras semelhantes. Bom dia, Paulo. Eu sou Ingrid, eu faço parte da Controladoria Geral do Estado de Rondônia e a gente estava com um projeto que está tendo em algumas controladorias também, que é Auditor Digital o nome. E aí a gente queria integrar para a nossa controladoria lá de Rondônia. E aí, desses pontos que a gente está fazendo, a gente está pegando alguns dados do DIOF, né, que é o Diário Oficial, e quer integrar também com os dados da Receita Federal para a gente descobrir algumas questões de licitação, para ter aquele conflito de interesse e tudo mais. Aí a pergunta é, como é que vocês fazem esse processo de análise e integração com a Receita Federal também, para poder, enfim, fazer a busca, para saber integrar os dados e tudo mais lá na Justiça, para a gente poder ter uma ideia de como realizar isso. Para finalizar com a pergunta da colega aqui, já está no tempo do nosso próximo palestrante, ela perguntou sobre como nós fazemos a integração, por exemplo, com a Receita Federal, né? Com a Receita Federal existem algumas formas. A forma mais viável e econômica que nós encontramos foi a contratação de um serviço chamado B-Cadastro. Então, você até anotar para ver lá no órgão. O B-Cadastro é um serviço oferecido pela Serpro, e aí ele é uma base blockchain. Então, acaba que nós ficamos com uma réplica sempre atualizada, sincronizada com o Brasília. Então, alguém emite CPF em alguma unidade da nação, sincroniza com o Brasília, que sincroniza com a gente, e aí, a partir disso, nós fazemos as buscas lá. Que aí, nessa forma, não é cobrado por busca, e sim pela contratação do serviço. Então, você tem um controle da despesa ali, tá bom? Então, serviço B-Cadastro. Pessoal, muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia aí de eventos.